Boa tarde, pessoal. Obrigada por todos que estão aqui presentes. Tem muita cara conhecida, né? Mas muito bom ter vocês aqui. Eu já estou muito feliz, não só pela presença de vocês, né? Mas fazer qualquer coisa com esse cara aqui, que é... Ele, na verdade, é ele mais eu, né? Eu sou assistente dele. Tá? A gente combinou, vocês já se perceberam, né? Mas a gente veio falar de um assunto muito 10, né? Que é esse assunto que todo mundo já escuta falar, mas ninguém sabe direito o que é. Talvez nem a gente mesmo, né, Ney? Que a gente não sabe para onde vai esse pedaço. Mas a gente veio aqui para dar para vocês umas dicas de como vocês podem atender aos seus clientes com esse assunto, dar uma introdução de conteúdo para nivelar todo mundo, né, de conceitos, e uma parte prática para vocês olhando todo esse conteúdo que a gente está aqui entregando, e vocês vão fazer um exercício prático de um evento para fazer uma estratégia de NFT para um próximo evento. A gente vai dar dicas, o Ney trouxe vários cases bacanas para a gente fazer. Então, nós estamos aqui para poder mostrar para vocês algumas ideias que eu tenho certeza que vão ajudar vocês a navegarem melhor nesse mundo. Mas, antes disso, a gente tem que entender um pouquinho o que é esse universo novo que a gente está tendo de Web3 e para onde que ele está indo. Tá? Eu trouxe aqui algumas características para vocês, essa apresentação é minha com o Ney, então a gente vai falar misturado, tudo junto, misturado. Aqui vocês têm os principais aspectos dessa nova web, que não é tão nova assim, ela já existe há décadas, sendo construída para chegar até onde a gente está, mas tem alguns aspectos importantes para vocês olharem. Primeiro, grande mudança da Web3 é que o foco é no usuário. Tá? Então, a Web3 ela é descentralizada. Então, os dados estão nas mãos dos usuários. E eles têm uma responsabilidade de gestão, de segurança e tudo mais. A gente vai entender um pouquinho melhor ao longo desse momento que a gente está junto. Tá? E o blockchain é a base da Web3. Então, precisa entender um pouquinho o que é tal do Web3, precisa entender cripto, precisa entender NFT e vários outros aspectos. Tá? Como está tudo centralizado na mão do usuário, ela também se caracteriza pela transparência, e a gente tem várias ferramentas como a inteligência artificial, que são a base para você conseguir lidar com tantos dados. Tá? Então, são várias ferramentas, na verdade, que estão fazendo parte disso. E quais são os diferenciais, então, que a gente tem da tal chamada Web3? Primeiro, conexão com vida real e virtual. O tal do evento híbrido fica muito mais forte quando a gente está falando de Web3, porque a gente tem uma realidade virtual imersiva que mistura com a nossa realidade em várias camadas. Tá? A gente vai passar por algumas delas hoje com vocês. Não depende de governos, ela é descentralizada, então a gente pode comprar, vender, trocar quaisquer bens ativos digitais ou até mesmo presenciais, né, reais, através dessa nova forma de trânsito de informações e de objetos. E ela pode fazer tudo. Essa é a grande vantagem da Web3. Você tem comércio, você tem bens, você tem relacionamento, você tem documentos, você tem tudo nessa nova forma de relacionamento. E as marcas estão mergulhando pesado nas ferramentas principais, que é o tal do metaverso e NFT, como a gente viu até agora. Então, esse novo universo tem um trâmite, ou seja, a realidade virtual está bem paritária com a realidade virtual da gente. E não dava para fazer esse novo universo sem ter segurança de dados e segurança nessas transações que a gente está vendo por aí. Entendendo um pouquinho essas diferenças de Web 1, 2 e 3, quando a gente está falando de Web 1, a gente está falando de uma web em que tudo era estático. As informações estavam lá mostradas, colocadas, e a gente só acessava essas informações. Já quando veio a Web 2, que é a que a gente está ainda vivendo, e a gente vai vivenciá-la ainda há um tempo, junto, em paralelo com a Web 3, é a da social. Então, onde tem as mídias sociais ficaram muito fortes, a gente não consegue mais viver nossa vida, né, sem a tal do WhatsApp, sem as mídias sociais de LinkedIn, Facebook, etc., que é essa característica principal da Web 2. A Web 3, que, apesar de estar colocando 2014, na verdade, como eu falei, ela começou antes dessa época, através da criação de ferramentas que embasaram esse novo universo, e ela reúne todas essas webs anteriores e permanece usando a Web 2 ainda quando a gente está falando. Quando vocês vão acessar um universo
de web, de metaverso, como, por exemplo, da Upland, onde o Ney trabalha, você acessa uma URL, né? Então, ainda tem um movimento paralelo entre uma e elas. Mas as grandes diferenças entre uma e outra estão aqui caracterizadas para vocês entenderem um pouco mais, tá? Ô, Van, deixa eu só aproveitar no slide anterior ainda. Tem um pedaço da sua fala que eu queria... É o de baixo, para voltar. voltar. Para mim? É o de baixo. Aqui? Esse aqui, ó. Esse volta. Ok. Queria pegar um pedaço da sua fala, só para reforçar isso aqui. Vou dar um zoom na sua própria fala. Tem algumas pessoas que acreditam que a Web3, essa internet da blockchain que a gente chama, ela vem para substituir aquilo que a gente conhece como internet. E a Van destacou muito bem que não é isso que vai acontecer, né? A Web3, ela é uma camada, né, que você vai acrescentar em cima dessa web que você conhece hoje, né, www. Um endereço, né? Mas você não vai dispensar tudo que existe e agora eu só acesso o site através da blockchain. Não é isso, né? A blockchain vem por cima como uma nova modalidade e continua essa evolução, né? Na Web 1, você acessava um serviço de maneira estática na internet e depois, um pouco mais para frente, você logava nos ambientes controlados pelas empresas com o seu nome e a sua senha. Na Web 2, que a professora Vanessa mostrou muito bem aqui, você começou a logar com mídias sociais. Vou no iFood, logo com o meu Gmail. Vou no Facebook, logo com a minha conta do Twitter. É tudo integrado com o social, né? Então, você começou a logar com as suas contas sociais. E na Web3, você vai ter uma carteira digital, onde você vai armazenar os seus tokens, os seus criptoativos, sejam eles criptomoedas ou não, pessoal. Apesar da blockchain ser a base da criptomoeda, ela não é só para criptomoeda. Então, você vai poder ter ativos digitais no futuro que estão linkados à sua carteira digital na blockchain e que é o Web3 e que você vai poder acessar um serviço da Web2 com essa carteira. Já existe isso, tá? Você já entra em alguns sites para comprar uma passagem aérea que você loga com a sua carteira digital e paga com token. Então, é assim que vai funcionar. É uma camada que vai chegar e plugar em cima dos serviços atuais existentes. Aproveita e já fala sobre o próximo item, que é o blockchain, né? Então, só para matar, tá? Esse é um dos conceitos mais bacanas que eu vi da Web3, que ele é simples. É a internet baseada em propriedade, descentralização e facilitada via blockchain. Então, o blockchain facilita essa Web3, facilita o metaverso, facilita todas as coisas e outras coisas que nós vamos falar aqui para vocês hoje. Mas como ela o blockchain é a base, vamos entender, então, o que é o blockchain. Vai lá, Ney. Bom, o jeito mais fácil de pensar é como se você tivesse levado o cartório para o mundo digital. Então, hoje você vende um carro, você tem que pegar o comprador, vocês sabem, né? Você pega lá o recibo de compra e venda daquele carro, que é um papel impresso, pega o comprador do teu carro, os dois vão juntinhos lá, de mão dadas no cartório, assinar o negócio e falar assim, eu estou vendendo o meu carro para ele. Esse é o mundo atual, né? No futuro, através da blockchain, isso vai poder ser feito de maneira automatizada e através de uma plataforma tecnológica. Então, você vai lá, você tem um token, que é o registro de posse do teu carro, né? Então, você pega esse token, transfere os direitos desse token para a carteira da Vanessa e, a partir desse momento, assim, do jeito que eu descrevi, num clique, o carro é dela. Porque ela tem o quê? O certificado de autenticidade de que aquela propriedade é dela. Eu usei o carro para ficar fácil a compreensão, né? Isso foi autenticado na blockchain. Não vou entrar no tecnês do bloco, dos 7 blocos, da mineração, mas é para você entender o conceito do cartório. Van, o carro é seu. Agora, imagina se você pudesse fazer a mesma coisa que eu falei sobre o carro com um ativo digital. Um MP4, uma música que você gravou cantando voz e violão ali, que é sua. Aí você vai lá, grava o contrato digital dessa música, põe na internet e você tem a posse digital na blockchain sobre esse ativo. Então, é isso, pega o carro, transporta para o mundo digital, é isso que é possível fazer agora, né? Você ter posse digital sobre esses ativos. A gente já tentou na Web 2 e na Web 1, de todo jeito, regular o uso do direito intelectual, da propriedade intelectual, de todas as formas. Está aí o copyright, que todo mundo conhece. Marca d'água. Turma, quem nunca botou marca d'água em cima de uma foto? Resolveu o problema da posse?
De jeito nenhum, né? Então, é isso que a blockchain vem alterar, né? Agora você pode controlar o seu token e provar ao mundo que esse token é seu. Logo, atribuir o valor que você quer a um token original, genuíno. Acho que essa é a explicação mais simplista da blockchain, assim, né? Que é esse grande livro, esse cartório gigante digital que autentica o certificado de posse sobre os seus ativos digitais. Só o detalhe que o cartório não é uma pessoa só que faz. Cada pedaço desse arquivo digital que é gerado na blockchain, ele vira um bloco. Então, ele é criptografado, completamente seguro, e, a partir daí, todas as outras transações vão estar ligadas a esse bloco inicial, que também pode ser feito, essa autenticação, em qualquer pessoa, em qualquer lugar. Mas ele não consegue alterar os dados do bloco anterior. Isso faz com que haja a criptografia e a forma de fazer os blocos, criar os blocos e uni-los um com o outro, é que faz com que seja chamado blockchain, ou seja, um bloco, uma chain, né, uma rede ou uma corrente de blocos. Tá? Esse é o nome. É assim a representação física. Tá? Vendi o meu carro para a van. Ele vem e diz assim, Zé, né? O Zé vem e diz assim, o Ney vendeu o carro para a van. Depois ele vem e faz assim, o Ney vendeu o carro para a van. E aí faz uma cadeia de pessoas que autenticam essa transação, dizendo assim, isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu. As propriedades do contrato são imutáveis. Diz que o Ney vendeu um Chevette vermelho 82, está escrito ali. E precisa dessa rede descentralizada que autentica. Dá para entender? Né? Calma. Até para a gente foi difícil entender no início, então não se preocupe quanto a isso. Se tiver dúvida, pode falar. Oi? Sim, são os usuários da rede blockchain. Por exemplo, se você tem um computador, você empresta recursos do seu computador para a blockchain. Placa de vídeo, memória e internet. São os 3 recursos que a rede blockchain... E energia, né? Que a rede blockchain compartilha. Vamos deixar mais fácil. Lembra quando explodiu o MP4 e aí a gente começou a trocar arquivos peer-to-peer? Né? É peer-to-peer. O blockchain é a mesma coisa. Então, você lá na tua casa pode ser um minerador que fala assim, opa, o Ney passou essa transação para a Vanessa, está tudo certinho, autentica. São essas pessoas que trocam, compartilham recursos da rede e que constroem a blockchain. Aí, é claro, existem nodes gigantescos, né, de blockchain. O Bitcoin tem o próprio blockchain, a Ethereum é uma outra blockchain gigantesca, mas o conceito é sempre o mesmo. É uma rede peer-to-peer de pessoas que autenticam as transações no mundo digital. Aí não fecha o bloco, a transação não completa. Então, se, por exemplo, qualquer um dos avaliadores, né, de uma transação olha e fala assim, opa, espera aí, aqui tem uma tentativa de fraude, não está certo, não bateu, tentou mudar a característica, ele bloca. Se um minerador, né, um cara bloqueia essa transação, que é uma criptografia, não fecha o bloco, a transação não ocorre. Bom, criptomoedas. Tá? O conceito de criptomoeda é o que a gente está colocando aqui. Tá? É um ativo digital que ele é projetado como meio de troca. Como faz parte da blockchain, ele tem a criptografia, ele tem toda a segurança que a gente já começou a falar anteriormente. Tá? Hoje em dia, a gente tem, em maio, né? Olha a quantidade de criptos ativas e inativas que existiam até maio desse ano. É uma loucura isso. Né? As mais importantes são o Bitcoin e a Ethereum, né? Que fazem parte. A Ethereum é considerada a segunda geração de blockchain, porque ela permitiu vários incrementos em relação ao Bitcoin, que é de 2009, né? A Ethereum, se não me engano, é 2014. Tá? Então, a cripto é um desses ativos, é uma das possibilidades que o blockchain está colocando. Quer falar? O Bitcoin ele tem uma rede, um sistema blockchain, né, que só serve ao Bitcoin. Então, a única coisa que você vai fazer é trocar BTC, né, que é a sigla do Bitcoin, de mim para a Vanessa, do Vanessa para o Zé, do Zé para o Sérgio Junqueira, do Sérgio Junqueira para o Tico. A blockchain da Bitcoin só funciona para servir a Bitcoin. Aí vem essa nova geração de blockchains que o Ethereum abriu, né? Então, o Ethereum, a gente aqui no português fica Ethereum, né? Ethereum. O Ethereum, ele é uma blockchain aberta para outras aplicações. Então, para trazer para o nosso mundo, vem uma empresa e fala assim, oi, seu Sérgio Junqueira, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo. Vem uma empresa e diz assim, para entrar nos meus eventos, você vai precisar ter um NFT. Aí ele vai construir, eu sei que já tem uma já olhando essas coisas, né, Paula?
Aí o que vai acontecer? Essa aplicação vai estar rodando sobre o sistema da Ethereum, por exemplo. Então, a Ethereum é uma blockchain que permite a criação, o surgimento e a instalação de outras aplicações em cima do seu sistema blockchain. Tem um sem fim aí de aplicações que rodam na blockchain da Ethereum. Tá bom? Bitcoin não. A blockchain da Bitcoin é única e exclusiva para o funcionamento desse sistema financeiro que é o Bitcoin. Bom, metaverso. A gente vai passar rápido, porque o nosso foco aqui é NFT. Tá? Quando a gente está falando de metaverso, ele precisa, obrigatoriamente, de usar o óculos de realidade virtual para poder ser considerado metaverso? Não. Tá? Aliás, o conceito de metaverso você ainda encontra pela web bem dissonantes. Mas o que ele é, na verdade? É aquele que transmite, que tem uma realidade virtual com o real. E ele é imersivo. Tá? Então, essa é a grande referência importante do metaverso. Já está em lançamento isso agora, 5 de setembro de 22, uma lente que se propõe a tirar o óculos, seja ele qual for, desde a anterior até aqueles óculos assim. Ou seja, a cada momento que a gente passa, tem tanto lançamento que é difícil da gente tentar acompanhar a quantidade de itens que está. Tá? Aí, o que a gente pode falar para vocês, destacar em relação ao metaverso? Tá? Primeiro deles, tem identidade digital e tem avatar. Sim. Agora, se vocês já viram a quantidade de avatar que tem, se vocês colocarem avatar e fizerem uma pesquisa, vocês vão ver desde um bem timidozinho, né, bem ruinzinho, entre aspas, até aquele que você é o seu twin mesmo. É um digital twin de você. Você consegue se visualizar lá. É como se tivesse feito uma foto e você está lá com o seu avatar. São coisas muito diferentes. Que nem o Junca. Isso, a Juca do Serjão aí. Tem e-commerce, tem pagamentos online, ou seja, os componentes da nossa vida estão dentro do metaverso também. Relacionamentos digitais, se não tiver, a gente não acessa, na verdade. E-learning, tem funções de metaverso. A hotelaria internacional, gente, já está com programas de capacitação usando metaversos super sofisticados. Marriott tem uma delas. Qual que é a outra que você falou? Tem a Marriott, tem uma outra rede que tem programas já usando metaverso muito forte. Tá? Itens e serviços digitais, os mais variados possíveis, você encontra dentro desse universo. Tá? Só dando também fechando um conceito para vocês entenderem, o que a gente pode abranger mais entre todos o que está rolando aí é essa combinação do físico digital de forma imersiva e tridimensional, não necessariamente com óculos. Tá? E você tem essa forma de interagir, seja social, seja fazendo comércio, seja interação com as marcas. Ou seja, se você está falando em imersão em dois mundos diferentes, né, na verdade, não são diferentes. Né? Hoje em dia, a gente não consegue viver sem o celular no WhatsApp, interagindo no digital de uma forma muito básica, e o metaverso está dando um passo a mais dentro desse relacionamento. Algo mais, Ney? Não, eu vi essa imagem, eu estava lembrando que eu machuquei meu braço semana passada, né? Minha esposa está aqui, não me deixa mentir. Eu passo muitas horas nesse mundo aí. E aí, imagina o seguinte, como é que é essa ligação com o mundo real, né? Então eu estava lá conectado, numa sessão, para quem gosta de Harry Potter, eu estava jogando quadribol, mas é um quadribol do futuro. Então eu estou ali voando com o meu avatar e disputando esse negócio, eu dei uma cacetada no braço. Mas aí eu percebi que eu tinha que fazer uma reunião, estava chegando a hora da minha reunião. O que eu faço? Eu pauso o jogo, né? E acesso o meu desk no metaverso. Aí eu sentei, abri a minha mesa, abri a minha reunião e fiz a reunião de lá. Então, esse é o tipo de coisa que está acontecendo já. Eu gosto muito daquela fala também sua. O metaverso já é uma realidade. Enquanto a gente está aqui, nós somos 60 pessoas, 50 pessoas reunidas, o metaverso que eu trouxe aqui para o Brasil em abril, tem milhões de pessoas online nesse momento. Enquanto a gente está aqui nessa sala, tem milhões de pessoas trocando ativos digitais, interagindo, construindo comunidade, fazendo evento, fazendo educação, tendo experiência, jogando. Então, já passou aquela discussão de, será que o metaverso fica? Será que não? Será que deu? Será que tem milhões de pessoas nesse momento se reunindo nesse metaverso? Tem outra fala importante que eu queria passar aqui para vocês. Quem já fez curso comigo de alguma forma já sabe que a minha fala principal é: entenda o porquê. Né? Entenda o objetivo que o teu cliente quer atender. Em segundo, o público que você quer fazer, que você vai estar presente no teu evento, em profundidade.
Só que hoje a gente tem um desafio que fica cada vez maior. Não existe nenhum registro anteriormente que você tem 5 ou 6 gerações de consumidores no mesmo momento do tempo da história de comércio, né? De mundo corporativo. E um completamente diferente do outro. Né? Eu sou baby boomer. Tem gente aqui, principalmente os nativos digitais, né, que estão direto ali em computadores, celulares, já nasceram no mundo digital. Né? Ou seja, a diferença minha para uma geração Z e a alfa que está nascendo agora, que já está com 10, 11, 12 anos, é absurda. Como é que você vai fazer um projeto com tanto público diferente num mesmo evento? Né? O metaverso, de usar e de jogar e ficar com óculos de realidade virtual no rosto, gente, eu não consigo ficar 1 hora. Dá um troço, né? Dá um enjoo, mas, assim, essa garotada consegue, navega e não pode mais ficar sem. Então, quem é o público que você está trabalhando? Você precisa desenvolver um ambiente metaverso para ele? Não sei. Para esse digital, ou um nerd igual esse aqui? Sim. Agora, para um pessoal, que eu estava até conversando com o Ricardo, agora, hoje ainda, alguns setores, como automobilismo, não estão preparados para um ambiente de metaverso nesse momento, e nem de NFT. Outros de tecnologia, se é esse o setor, é mais um componente para você usar para análise da sua estratégia. Tá? Então, hoje, o meeting planners e as marcas precisam de estar cada vez mais antenados e muito fortemente ligados na tal da estratégia de negócios, usando uma assertividade com mais componentes do que no passado para conseguir sobreviver. Tá? Então, vou comprar esse negócio. Ney, passei um aqui, seu. Tá. Então, a gente trouxe alguns cases para você, Ney. Tá bom. Não, rapidinho. Esse daqui é um evento que a gente fez. A Flex Interativa é uma empresa aqui do Brasil, uma startup, né, que fez essa solução chamada Flex Universe. Quando você quiser saber mais sobre o Flex, pode me procurar, me acrescentar lá no LinkedIn também, eu ajudo vocês. O Flex Universe é uma ferramenta Software as a Service. Você paga uma licença mensal e já pode começar a fazer seus eventos dentro do metaverso. Então, o que fez a Bfly? Eles tinham uma coletiva de imprensa para fazer e resolveram convidar alguns jornalistas que não podiam estar presencial no evento para entrar pelo metaverso. Então, foi um evento híbrido, na veia mesmo. Né? Em vez de você só abrir um streaming para quem estiver na versão online do evento, você faz uma experiência imersiva. Ali teve a nota do Luiz Passetti, da Forbes, né? E não posso trazer imagens de como foi a coletiva de imprensa, né? Porque tem um material aí bem exclusivo da Bfly, mas eu trouxe um outro exemplo que está no próximo slide para vocês entenderem como é que funciona a experiência. Ó. Vou comprar esse negócio aí. Aí está o João Kepler e o Fernando Godoy da Flex. Musiquinha aqui, óculos escuro, fala que é em realidade aumentada. Não tem nada, mas você toca um som, é legal. E assim, eu boto ele, aí ele fica fazendo frames, né? Ele fica filmando pequenos vídeos, como se fosse um stories, né? Muito legal. É tudo meio que protótipo, MVP, é verdade. Mas acho que no final do dia, aquela história, nada substitui o presencial, né? Mas se não puder estar presente, eu acho que o metaverso é uma tecnologia, esse ambiente proporciona uma experiência bacana. As pessoas vão se habituar a isso daí. Por mais, pode ser alguém não acredite ou ridicularize, já fizeram isso daí com o iPhone, com o Google, com já aconteceu várias vezes. Tudo. Mas eu digo que é uma tecnologia que ainda vai chegar. Que bom que a gente está podendo ter essa experiência ainda, meio que embrionária, mas, cara, você já pode desenvolver, a Flex já pode desenvolver ambientes para várias empresas, né? Exato. O Fabiano quer fazer pergunta, o Alan quer fazer Vamos lá, pessoal, pode mandar pergunta, quem está no YouTube também. Daqui a pouco eu quero aproveitar a presença do maior investidor anjo do Brasil, João Kepler, e a gente tem que falar de empreendedorismo. Eu vim aqui para aprender, não vim aqui para falar nada. Aí o João é um dos sócios da Flex Interativa, e a Flex está desenvolvendo muitas soluções assim para a demanda do cliente. Então, eu quero modelar minha fábrica, eu quero modelar meu escritório, isso está acontecendo muito. Agora, para quem não tem essa aspiração de fazer o próprio ambiente, está pronto uma versão aí que é Software as a Service, e a Bfly usou muito bem esse case. E esse é um outro case também. Eu estou fazendo esse projeto de levar a Mangueira para o metaverso. Então aqui a gente está implementando a quadra da Mangueira dentro do metaverso Upland, que é um metaverso de real estate, para você que gosta de banco imobiliário, é um banco imobiliário digital. E está sendo uma honra para mim levar o samba para o mundo, né? Imagina que
como músico e bom brasileiro. Aí, ó. Esse é o Miles, que é o mascote do Upland, né? Tá bombando essa notícia, o Rio de Janeiro está em polvorosa, e a ideia é que dentro da quadra da Mangueira, está no próximo slide, professora, se puder passar, ó. Tá aqui já estão, por favor, não fotografem só essa tela, essa parte aqui, não está no ar não, isso aí, ixi, já foi, meu Deus do céu, Ney Neto. Bom, foi. Vai ficar desse jeito aí, então as pessoas vão poder entrar na quadra da Mangueira, assistir um ensaio de mestre-sala, porta-bandeira, participar dos eventos lá. Dia 8 de outubro está acontecendo a escolha do samba oficial que vai para a Avenida o ano que vem. Então, tudo isso vai estar dentro do metaverso. Aqui é um case que eu tenho sempre mostrado também, que, na minha opinião, foi um dos melhores exemplos de como usar um evento phygital. Né, o evento híbrido de verdade, na essência, o evento que tem o elemento Web3, tem tokenização, tem NFT, tem uma land no metaverso, tem um gêmeo digital no metaverso. Então, o evento do meu amigão Biron Mendes, vocês precisam sempre estar perto dessas pessoas que são planners e criativos, que estejam inseridos no mundo da Web3. Senão, você vai acabar caindo na mão de alguém que quer te vender 3D caro e fazer um negócio que não tem nada a ver com o metaverso e não tem nada a ver com experiência phygital. Então, aqui o Biron foi muito feliz. Vamos dar play no vídeo? Olha que legal que ficou esse projeto da Housey, do Alexandre Frankel. Então, o evento acontecia no Decentraland, e foi chamado de phygital, porque você vai ver que aqui ao vivo, no físico, o DJ estava tocando e um telão atrás mostrava o metaverso, as pessoas que estavam conectadas. Foi convidado o artista Beto Gatti para fazer uma coleção de NFTs, que virou as esculturas decorativas do evento e que eram os NFTs lá no Decentraland que o público podia coletar. Então foi criada uma experiência todinha planejada, físico e digital. E não um digital assim de abrir uma streaming e mandar a câmera, ou um digital de fazer um 3D e botar o pessoal para assistir vídeo lá. Digital Web3, digital com NFT, com tokenização, digital com uma land dentro do Decentraland. Por isso que deu tanta repercussão, deu tanta mídia essa experiência da Housey. Oi? Uma área pequenininha, bem notado, Sr. Sérgio. Essa land deles custou $1.200. Então, para vocês começarem a pensar que, às vezes, você começa a falar com alguém de metaverso, né, uma agência, um estúdio de criação, e a primeira coisa que te falam é assim, vai custar R$580 mil para fazer sua modelagem 3D. Você já tira da frente esse projeto, né? Tem formas de você fazer usando a economia descentralizada. Software por assinatura, lands em metaversos de Web3. Então, aqui era um quadradinho pequenininho que eles compraram no Decentraland, que deu para eles colocarem o espelho desse prédio, que é o house lá da Oscar Freire. Fizeram bonitinho o 3D, né, a modelagem, mas não era um espaço grande, assim, então não gastou-se muito dinheiro para comprar esse terreno dentro do Decentraland, porque é caro. Decentraland, Sandbox são caros. Upland não. Upland é barato. Upland é um terreno gigante, custa $180. Então, tá vendo? Olha os valores que eu estou falando com vocês. $180, $1.000. Acho que é diferente do que vocês vinham ouvindo até então, se vocês já foram mexer com essa história do metaverso. Então, um pouco de cuidado. Esses são os símbolos das duas criptomoedas mais importantes, tá? Que é o Ethereum e o Bitcoin. Só para vocês já irem começando a se acostumar com elas, que elas vieram para ficar, especificamente essas duas. Agora, já entrando no nosso assunto principal de hoje, que é a NFT. Tá? O Ney já andou comentando com vocês o que era mais ou menos, mas como ele falou, pode ser qualquer aspecto, pessoal. Pode ser peça de arte, contrato de carro. Você pode fazer o que você quiser, colocar o que você quiser, ou criar o ativo que você quiser. Tá? E tem alguns tipos diferentes que podem ajudar vocês no seu dia a dia para conseguir fazer esse evento rolar dentro dessas novas possibilidades. Tá? Aqui já tem uma definição, já para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é. Tá? Ney? Estou pensando naquele nosso exemplo do carro, né? Para ficar bem fácil de vocês renderizarem, assim, bem visual. Então, eu vendi meu Chevette 86 vinho para a Vanessa. Foi criado um contrato digital na blockchain, que o Zé autenticou, que o Sergião autenticou, que o Tico autenticou, formou-se esse bloco, esse contrato foi concluído. Aí, o cartório não tem aquele carimbo de autenticidade, aquele selo, né, que diz assim, esse é um documento. Então, este carimbo
é a imagem que vem por cima do NFT. Então, por isso que não é um macaquinho que vale 6 milhões de reais que o Neymar comprou. O macaquinho nada mais é, o Bored Ape, do que a estampa desse contrato digital na blockchain que traz uma série de benefícios para o Neymar. Então, não é que eu quero ter um token desse para botar no meu perfil do Twitter. Ele está interessado nos benefícios em real life, que a gente chama, que esse contrato o dá direito. Participação em evento, clube, festa no iate. Imagina que você tem um Bored Ape. Alguém tem um Bored Ape aqui? Pô, caramba, meu. Só alguns milhões de dólares, Né? cada um. Imagina que o Tico tem um Bored Ape lá, na carteira dele. Esse Bored Ape deu a ele direito a estar num grupo fechado de WhatsApp que tem o Neymar. Então, se o Tico está com uma ideia de convidar o Neymar para ser speaker, não é mais o Tico, é um fellow Bored Ape member. O Neymar vai responder o seu WhatsApp. Entende Ney. o senso de comunidade que se cria, né? Olha lá, ó. Olha só. Os caras têm festa no iate que está lá o Ashton Kutcher, a Mila Kunis, Paris Hilton, a galera que vai, né, que curte desses clubes aí. E aí tem essa questão também. Se você quiser fazer business, se você é um amigo fellow Bored Ape, o cara vai te responder. Você vai abrir uma negociação com o Neymar, porque você tem um Bored Ape. Então, é bem esse tipo de senso de comunidade que esse token amarra. O token amarra essa comunidade, né? Você só acessa o metaverso do Bored Ape, que se chama Otherside, se você tem um macaquinho na sua carteira digital. Senão você não entra no metaverso. Aí, se você está no metaverso, você pode entrar lá numa sala que tem o Jay-Z, trocando uma ideia, mostrando o trabalho novo dele. Tem esse tipo de coisa, né, de exclusividade de membership. Esses itens que estão aqui é só apenas para exemplificar para vocês o que poderia ser colocado. Acho que pacote ou package de sucesso está no sentido do que o Ney falou, de você dar exclusividade para esse grupo, para você conseguir fazer com que a pessoa se sinta especial ao pertencer a essa comunidade que está atrelado dentro desse grupo. Esse aqui mais detalhes, né, lançado em abril de 2022, 10 mil NFTs. E, gente, cá entre nós, a primeira vez que eu vi essa estampa, eu não achei nada legal. Né? Não é agradável, né? Macaco aborrecido é um nome estranho. Mas o que importa é que tudo que eles criaram da estratégia da comunidade foi de muito sucesso. Né? Esse foi vendido por só 3,5 milhões de dólares. Né? Tem os mais caros, os mais baratos, né? Mas os valores são muitos altos por conta do benefício que está atrelado a ele e também das pessoas que fazem parte dessa comunidade. Isso é a essência da estratégia que vocês têm que criar quando estiverem fazendo os seus. Imagina, vai trazendo para o nosso business, né? Imagina uma comunidade dos cirurgiões cardiovasculares que são os maiores prescritores do Brasil, que são unidas por um token educacional de uma sociedade médica e que na estampa tem um coração que foi desenhado por um grande artista. Ficou mais fácil de ligar com o nosso business assim? Então, mais ou menos esse é o futuro que nos Estados Unidos, na Europa, a gente já vê casos reais. E aqui no Brasil a gente está aí descobrindo, estamos tateando, apesar do Brasil ter uma grande base de consumidores de NFT. Aqui a gente já está entrando mais ou menos na dinâmica que a gente quer fazer com eles, né? A gente quer fazer um exercício com vocês. Sim, baseado. A gente vai apresentar alguns modelos, né, de tipos de NFT. Esse é o segundo tipo que a gente está trazendo para vocês, e que o Ney desenvolveu, inclusive, nesse aqui específico, para o show do Milton Nascimento. Ele foi comercializado o ingresso com NFT, e ele ofertava para os holders alguns benesses, né, que estão aí. Aqui a gente está mostrando assim, os tipos de NFT que já podem ser aplicados para eventos amanhã. Então, número 1, um token de comunidade, um token que une a sua comunidade. Né? Número 2, NFT Ticket Pass, é esse que a Van está falando, que fez com muita competência a equipe do Milton Nascimento. O show já foi dia 11 de junho. Eu não fui, porque eu estava com Covid. Mas olha que legal que é o negócio do NFT. Eu abri a minha carteira digital e transferi o meu token para o Juarez Carvalho, que alguns de vocês conhecem aqui, um gigante no mercado de eventos. Mandei para o Juarez o meu token. Ele foi com a esposa e assistiu o show, sem problema nenhum. No papel que tem aí, que eu estou deixando com vocês, vocês vão ver o caso de uma companhia aérea que está vendendo NFT Airline Tickets. Para quê? Para que você tenha a mesma facilidade
de alterar o nome de um passageiro. Todo mundo aqui sabe hoje que é muito difícil alterar os dados de um passageiro numa companhia aérea. A hora que a tecnologia por trás for o token não fungível, você vai acessar a sua carteira e dizer assim, não sou eu quem vai, é a Vanessa Martin. E a Vanessa vai chegar lá no aeroporto com o token na carteira dela e embarcar. Simples assim. Tá? Então, falamos do token de comunidade e falamos do NFT Ticket Pass, que é esse daí, que dá até para você mudar os dados de quem vai ao evento. E agora tem um terceiro. Esse Pode aqui falar, ainda é Van. mais um exemplo, tá? Esse foi o primeiro disco digital, totalmente digital, colocado como NFT. Foi um sucesso. Ele vendeu 10 mil CDs, se não me engano, e gerou mais de milhões de dólares. Ou seja, ele nunca conseguiria ter esse valor simplesmente vendendo apenas o CD dele, né? E ele criou também seu NFT, também uma série de 10 mil NFTs, também com algumas benesses, né, para quem fosse holder, como o próximo show, avisar antecipado. Ele ganhou trechos inéditos que só os holders tinham, músicas inéditas e por aí vai. Então, é bem legal. Esse é o que o Ney estava falando da companhia aérea, que é o NFT Ticket, e que já tem no hotel, tá? Já tem hotel também trabalhando, em vez da passagem aérea, está trabalhando hospedagens, também reservas de salas, ou seja, não é universo só de companhia aérea. Hotelaria também já está bem. Tem a gente até, pessoal, usando o NFT para pagar reforma ou até mesmo construção de hotel no metaverso e reforma de hotéis no presencial, reais. Tá? Você compra, faz parte do grupo, ganha uma X número de diárias e de outras vantagens, né, sendo o holders, e você passa a ser, entre aspas, um sócio daquele empreendimento. Ou seja, está muito mais avançado do que a gente pode pensar. Aqui também tem esse, é uma outra forma, esse é também outro case do Ney, tá? Que é o Proof of Attendance Protocol. Aqui você tem, um NFT também, cuja característica é como se fosse um badge que a gente tem, só que é um badge digital, tá? Que tem também super adesão e pode ser muito mais utilizado também nos nossos eventos do que a gente pensa, tá? Ney? Esse é um que eu gosto muito, porque é a questão do certificado, né? A gente ainda entrega certificado de eventos de formas muito arcaicas, assim, algumas vezes, né? Tem gente que ainda manda PDF, tem gente, quando muito, manda o PDF, né? Eu recebi um impresso esses dias em casa. Eu não tenho o que fazer com certificado de participação em evento impresso mais. Então, aqui tem uma curva de evolução, assim, né? Você receber um NFT na sua carteira digital dizendo que você participou do Fórum Eventos, do LAMEC, vai estar lá para sempre. Tem um escritor de Web3 que se chama Gary Vaynerchuk, Gary V é o nome dele, que ele fala assim, if blockchain wins, ele sempre coloca essa condicional, né? Se o blockchain vira massivo, popular, no futuro um contratante vai abrir a carteira digital de um candidato e olhar todos os eventos que ele participou, todos os cursos que ele fez, vira um novo LinkedIn. Porque é um token, é impossível ser manipulado, trocado, falsificado, né? Então, esse é um dos meus NFTs favoritos, né? O prova de participação no evento. E o que a galera está fazendo muito bem agora, como o Blockchain Rio Festival, é associar a benefícios imediatos do próximo evento. Então, por exemplo, se você tem o POAP do Blockchain Rio, você já tem 50% de desconto na próxima edição do evento. E você pode pagar com cripto. Lá eles têm um sistema de inscrição, de registration, por exemplo, que você fala, logar com a minha MetaMask, pago pela inscrição já com 50% de desconto, porque o sistema da blockchain já identifica que eu tenho esse token na minha carteira. Então, olha que bacana, tá? Ainda parece meio futurista aqui, mas isso já está acontecendo de verdade. E esse é um outro que faz muito sentido na minha cabeça para o mercado de eventos, né? Que é o seguinte, você entrou no evento com a sua carteira digital, daí você passou no stand da Coca-Cola, você recebe um NFT da Coca-Cola. É em tempo real, viu, gente? Quando alguém faz um airdrop, que a gente chama, tem alguns minutinhos de processamento na blockchain, se estiver muito carregada, mas entra na hora na tua carteira. Então, você pode imediatamente pegar essa sua carteira digital, ir no stand da praça de alimentação e resgatar a Coca-Cola Free se você comprar um hambúrguer. Um exemplo. Outro que fez muito bem, isso aqui é case real, tá? Isso que eu estou falando não é no futuro vai acontecer, isso aqui já rolou. Então, simplesmente de participar do NFT Rio,
a Mercado Bitcoin, que era uma das principais patrocinadoras, fez um airdrop para a carteira de todos os participantes desse NFT lindinho aqui, né? Um colecionável, é um ingresso, é um badge, né? Para quem gosta de... Esse não, é o NFT Rio, uma conferência sobre Web3. Aconteceu agora no Rio. O Rock in Rio não posso falar a estratégia de NFT deles, que está sub NDA. Mas vai ser muito legal. Então, aqui no NFT Rio, o que acontece? A Mercado Bitcoin manda isso para minha carteira. E aí depois, olha que interessante isso. Quanto custa patrocinar um evento, gente? É a cota de patrocínio, é fazer o stand, é mandar o staff, é bastante, né? Dá para o expositor pegar um pedacinho desse investimento e fazer o que a gente chama de market cap. Ou seja, ele distribuiu isso para 6 mil pessoas, agora ele vai lá e coloca um market cap de 50 mil reais, por exemplo, que não é nada para o mercado Bitcoin. E aí, como uma ação de engajamento entre patrocinador e público, eles compram alguns tokens de volta. A partir do momento que um token é vendido, 2 tokens são vendidos, inicia um movimento na blockchain que a gente chama de mercado secundário. Esse negócio começa a ganhar valor no mundo real. E aí o que acontece? As pessoas começam a comprar e vender esse ativo dentro da blockchain. O que aconteceu aqui? Dava para pegar de volta o dinheiro do ingresso com a valorização que aconteceu em cima do token da mercado Bitcoin. Então, se você criar maneiras de engajar patrocinador e público usando a mecânica de Web3, daqui a pouco você está subsidiando a vinda do teu público no evento com o dinheiro do tokenomics, que a gente chama, né? Da roda de tokens que você distribuiu entre os seus patrocinadores. Dá para visualizar isso um pouquinho? Né? Esse é o lado empolgante para mim do planejamento de evento, que é redistribuir cotas de patrocínio e custos do evento no que a gente chama de tokenomics. Já existem conferências desse jeito, nesse modelo, e aí o público vai embora. O Leon Canis, que aconteceu o ano passado, aconteceu na Spatial, e o público que saiu com a carteira de NFT saiu feliz da vida, porque tinha NFT de artista consagrado que depois valorizou. Então os caras ganharam muito mais dinheiro do que eles pagaram para participar do evento do Leon Canis. Tá? São ideias aí, esse é o token de Sponsorship Engagement, e a gente passou isso porque agora a ideia é vocês darem umas ideias para a gente. Antes da gente entrar no fechamento para a gente fazer os exercícios, aqui tem outro ponto que preciso também ficar com a cabeça. A gente fica quebrando a cabeça como que a gente consegue manter o público do nosso evento com a gente depois que o evento acontece, até mesmo antes. Tá? Isso que nós estamos falando aqui faz isso e entrega de uma maneira brilhante, porque além de ter uma fidelização maior, você está entregando mais ganho. E até mesmo de long term, né? Ou seja, se você faz, todo o circuito está funcionando muito bem, você está entregando mais e mais e mais valor para aquelas participantes. Então, na verdade, tem sido algo muito inusitado e que eu tenho certeza que a hora que as pessoas começarem a entender melhor sobre esse assunto, vão utilizar, porque é uma ferramenta muito eficiente para a gente alcançar muitos dos nossos objetivos que a gente tem, tá? Sabe que eu encontrei o Marcelo, diretor-geral da TES Cenografia aqui fora, a Bruna estava comigo, ele falou assim, cara, vai lá e conta para eles, no mercado de eventos, o jeito de usar os tokens, porque a popularização do NFT vai acontecer a hora que os eventos começarem a usar. Eu achei muito interessante esse ponto de vista. Ele falou assim, o evento é o catalisador, né, que propaga o conhecimento sobre as coisas. Então, por exemplo, ó, esse aqui é o token, é o POP, né, o Protocol of Attendance, certificado de participação do Fórum Eventos 2022. Quem participou do workshop de Web3 lá comigo tem isso aqui na carteira. Agora, imagina que amanhã o Sergião abre as inscrições para o Fórum Eventos 2023 e custa R$1.000. Aí ele fala assim, e quem tiver esse POP do ano passado não paga nada. Pode ter gente que queira comprar isso aqui por 400, por 500. Entendeu como se forma o mercado secundário da tokenização? Então, eu quis usar esse exemplo real aqui, né, para que fique bem ilustrativo para vocês. Essa tela está mostrando o que a gente está falando. Ou seja, a Web3 e tudo isso que nós comentamos hoje com vocês está dando novas oportunidades. E se a gente começar a pesquisar, a entender melhor sobre como usá-las de uma maneira que você entrega mais valor, com certeza você vai conseguir envolver
e interagir muito mais com os seus clientes. Tá? Então, é a recomendação. E qual é a maneira para isso? É a nossa última fala aqui. Em primeiro lugar, estuda. Estuda muito, tá? Porque ainda é um mercado que está sendo construído. Tem conceitos, tem formas e tudo mais. Mas você não pode simplesmente passar reto mais esse assunto. Você tem que aprender, tá? Ney? Não era eu ali embaixo, não, era que, tá? A pessoa foi me ligar. Ney, você falou, agora estou te ligando. Aqui a gente quis deixar uma trilha, porque é tão difícil começar nesse mundo aí. Como é que eu faço? Tá bom, Ney, qual é o meu próximo passo? Vanessa, adorei entender isso. Agora eu preciso fazer um planejamento da minha próxima convenção e quero tokenizar um pedaço. Porque olha lá em cima que legal que diz o Tommaso de Bartolo. Começa pequeno, com um grupo foco assim, e vai evoluindo. Não precisa querer fazer tudo de uma vez, né? Os briefings que eu comecei a receber era assim, eu quero fazer minha convenção para 10 mil participantes, todos no metaverso, tal, cloud, não é assim? Mais ou menos chega os briefings, André. Pô, não vai acontecer, gente. Começa devagar, vai dando os seus passos ali, né? Aprendendo, fazendo focus group, vendo a aderência do teu público, né? Que vai ser mais fácil. Então, turma, tira uma foto disso para seguir esse passo a passo. Não tem nenhuma recomendação de investimento aqui, é só um jeito para você fazer o que a gente chama de do your own research e put your skin in the game. O melhor jeito de aprender é fuçando, é tentando, baixando, instalando. Tá? Eu até tirei o Discord daí para não ficar muito difícil, mas a principal mensagem desse slide é eventos. Onde se aprende no mundo? Eventos. Comecem aí nas conferências de blockchain, é barato, Web3, NFT. Você vai no NFT, na BitConf, no NFT Experience. Esses eventos são legais, são bonitos. Teve um na Unibis, a semana retrasada, chamada Non-Fungible Conference. Lá você vai conhecer uma agência pequenininha, uma agênciazinha de planejamento de projetos Web3 animal. Um estúdio de criação de NFT lindo. Procure a ajuda para os seus projetos aonde está acontecendo o negócio de Web3. Muda a sua carteira de fornecedores, não é mais a mesma, entendeu? Então não adianta ligar para quem você estava trabalhando já e falar assim, agora eu quero fazer uma campanha de NFT. Vira, vai procurar ajuda na Web3, nesses profissionais de planejamento de Web3, que já fizeram a campanha da Boticário, já fizeram a campanha da Eudora, levaram marcas para o metaverso, e aí faça um planejamento junto com esses caras. É importante essa mensagem, porque eu nessa minha jornada de levar marcas para o metaverso, turma, estou vendo umas aberrações do tipo assim, olha a Mangueira. A Mangueira assinou com uma agência do Rio de Janeiro e o contrato dizia que eles tinham exclusividade na gestão de NFTs da escola de samba. Essa é a maior cagada que pode acontecer no mundo. E é fácil ser levado por um contrato desse, né? Agora, imagina se amanhã, daqui 2 anos, o metaverso é que nem mídia social. Hoje você tem Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, você não pode ter um só. Amanhã você tem lá Upland, Decentraland, Sandbox, Voxel, você tem um monte de meta, um monte de metaverso. Aí você deu a exclusividade de gestão da sua marca dentro de um metaverso só, porque você assinou um contrato errado. Então, cuidado. Nenhum profissional de planejamento Web3 vai falar para você fazer uma coisa dessa, porque o Web3 é baseado em descentralização. Você ser dono da sua propriedade intelectual e usar a sua propriedade intelectual em qualquer canal, em qualquer lugar. Então, nunca posso te amarrar com um contrato de exclusividade. Pega essa pode ser importante daqui a pouco para vocês, daqui 1 mês, 2 meses. Quando vocês começaram em eventos, eu já estou com mais de 40 nessa área. Tem alguns que já estão 5, 10, 15, 20. O primeiro que vocês foram produzir não teve dificuldade? Vocês não sabiam quem era o fornecedor, como é que contratava? Isso aqui é um novo cenário para vocês. É absolutamente o mesmo repeteco. Qual que é o cuidado? Saber escolher. Para saber escolher, vocês não pesquisavam como contratar, Vocês têm que fazer a mesma coisa nesse universo, gente. É complicado? Para quem é de humanas como nós, eu tenho certeza que é. Porque eu estou no mesmo barco. Agora, se não dá mais, já chegamos num nível da gente não poder desconsiderar esse assunto. A gente tem que entender. Então, o passo é, vamos entender esse universo como um novo aprendizado para o eventos, para o nosso setor, e entendendo e buscando informação de qualidade para nos orientar bem. Tá? Mas existem muitas oportunidades, muitos ganhos econômicos e ganhos de fidelização de clientes que estão atrelados a isso. Então, vale a pena. Tá?
Vocês vão amar os eventos. É muito legal, sério. É um evento que tem um ar de inovação, assim. É muito gostoso participar dessas coisas de Web3. A gente vai se encontrar Só por para aí. encerrar, né? Jamais esquecer que o foco é o ser humano, né? A gente está aqui falando de tecnologia, de NFT, de Web3 e tudo mais, mas o foco é o ser humano, é o participante. São as marcas que estão aí para entregar valor para pessoas reais. Então, mesmo que elas usem essa ferramenta, a gente não pode esquecer disso, tá? Quem já não conhece, que eu estou vendo várias casas conhecidas, mas quem não nos conhece ainda, pode nos procurar nesses locais. Vamos começar o exercício? Né? A gente queria que você pegasse esses 4 estilos de NFT que a gente mostrou, que são comunidade, ticket pass, sponsor engagement e protocolo de Tá no impresso comparecimento, aí, pessoal. estão aí nos impressos. A ideia é vocês fazerem um brainstorming entre vocês, os próximos 10 minutinhos, 15 minutinhos, sobre o que a gente pode fazer no LAMEC 2023. Pensando nesse evento que vocês estão aqui. Aqui tem 0 tokenização. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Está na hora de ter 0 tokenização. Mas nós somos os meeting planners do futuro. Nós somos MPI. Então, a gente quer que em 2023 tenha um elementinho tokenizado no LAMEC. Pode ser uma coisa. Olhe esse rascunho, faça um brainstorming. O que a gente pode fazer que seria legal para tokenizar um pedaço da experiência do LAMEC 2023? O que sair daqui, talvez a gente implemente na Vera. E aí, o ano que vem, vocês vão experimentar essa tokenização, não só ouvir falar, né? Porque palestra é... Vamos lá? Eu não tenho uma música para pôr, mas se vocês estiverem aí, meninos, vamos dar um tempinho para a galera discutir aí. Você está sozinho? Você quer ficar com aquilo lá? Isso. Para não ficar sozinho? Quem quiser juntar com mais um outro Põe um grupo Snoop Dogg aí. E se quiser uma ajuda aí, chama que eu vou perto de vocês. Vamos, a gente vai depois. Ué, lógico.
tentar só resumir rapidamente aqui para não tomar o tempo de todo mundo. A gente pensou aqui em duas partes, né? Uma primeiro focando em engajamento por edição e a segunda seria uma coleção LAMEC para todas as edições. A primeira, então, de engajamento por edição seria uma coleção de NFTs. Por exemplo, a gente poderia ter em cada stand, se você participar em cada stand, você vai coletando essas NFTs e você teria uma coleção, um NFT Master, que seria como se fosse, podemos dizer, um mais diferenciado, um mais raro, que seria justamente para ver se você participou em tudo e ainda pode ser colocado talvez por horário, né? A partir de tal horário só, se você for embora lá você escaneia e aí você ganha esse Master Blaster por já ter ficado no evento inteiro e participado do evento inteiro, e você ganha uma NFT diferenciada pela sua participação geral e por ter ficado até tal horário, enfim, pode ser vinculado ao horário ou não, mas seria legal porque daí você garante que as pessoas realmente ficaram até o final do evento. Excelente. Então seria uma forma de engajamento durante cada edição. E um outro que a gente pensou seria uma coleção de NFTs dividida em 3 categorias, né? Uma básica, uma média e uma rara. A rara seria mais ou menos, vamos começar pelo básico. O básico seriam 50 unidades, mais ou menos, à disposição para venda. Aqui o benefício que a gente colocou rapidamente seria um workshop exclusivo para essas 50 pessoas, então a gente teria um momento na agenda, só essas 50 que tem essa NFT especial entrariam aqui e teriam um workshop exclusivo, né? A intermediária seriam mais ou menos, poderia ser 25 unidades à venda. Dessas 25 unidades, além de ter o benefício do básico, que seria esse workshop exclusivo, ter também uma mentoria, enfim, com algum palestrante convidado. Depois a gente teria esse momento também para ser agendado ou dentro do evento ou pós-evento. E o super raro, que aí poderiam colocar como 10 unidades para serem comercializadas, que aí justamente a gente cria, né, essa questão de quantidade justamente para criar a escassez, para ter essa valorização no mercado. E aí, então, essa última seriam 10 unidades só, e além desses 2 benefícios dessas primeiras, aí a gente não acabou aqui de pensar, mas aí seriam provavelmente quanto? Seriam mais... Seriam 3 meses de mentoria para quem estivesse liderando o workshop, para poder apoiar no dia a dia das pessoas que estivessem participando, para poder levar e ajudar na aplicação por mais tempo. Escutou aí, no final aí? Repete mais alto. Seriam 3 meses de mentoria para auxiliar essas 10 pessoas aí nessa jornada, com algum dos palestrantes com a temática que tiver relevante mais da edição do LAMEC, né? Enfim, essas ideias que a gente levantou foram só rapidamente, né? Assim, tem que ser pensadas aí, mas seria legal essa questão da coleção a ser comercializada nessas 3 categorias, gerando a escassez aí no mercado para também ter essa valorização e trazer essas diferenciais aí para alguns membros da comunidade. Uau, gente. Nossa Senhora. Que máximo. Aqui tem o André Codespot também, né? Ele é de inovação. Agora que eu vi que era você, que gostoso de te ver. Tudo bem aí? Nossa, arrasaram. Eles criaram até a lógica de escassez, né, da coleção, que é... E aqui, gente, a escassez também tem atrelado a valor, tá? É igual cota de patrocínio. Tem uma que vale muito, mas vocês estão entregando bastante, né? E normalmente é isso que ele falou, né? A básica é um standard com alguns itens, a segunda tem os da básica que vão para o segundo e por aí vai, né? E nesse caso, a escassez é pouquíssimo. A gente faz isso no patrocínio, né? O prêmio não é só tem ele. Então, é isso aí também. Nossa Senhora, nossa, realmente... arrebentou. Quem vai falar aqui? Bom, depois dessa aí, qualquer coisa aí... Bom, a gente pensou primeiro assim, tivemos várias ideias, mas como é aos poucos, né, que a gente até pensou para ter engajamento pessoal, né? Acho que se muito similar aos brindes que eles disponibilizam para a gente, né? Então, por que não criar um NFT que se ativasse em cada stand para de repente retirar algum brinde, alguma coisa assim, para começar a demonstrar o uso, né, para cada pessoa, né? Mostrar que é fácil, não é aquela coisa de exatamente desmitificar. E ao longo disso, né, criar que você pode ser também nessa ideia, né, também que a gente pensou, conforme você vai usando os NFT, aí cria um maiorzão que simboliza aquela edição daquele evento, que para o próximo evento poderia ter mais benefícios a ser usado, aí desde desconto entre os patrocínios dos participantes, né, ou até, não sei, também a gente pensou na questão de consultoria, né, encontro exclusivo com os palestrantes. Vocês percebem que atende, né, aquela história de qual é a dor o problema que resolve, né? Qual é a dor que ataca?
Lembra aquilo que a gente discutia como profissional de eventos, do engajamento entre um evento e outro? Como é que eu faço para manter a comunidade aquecida? A tokenização Web3 entra muito bem aí, porque aí você estimula que o cara volte nas suas ações intermediárias até o seu próximo grande evento, dessa maneira tokenizada, porque o cara que for nesse intermediário pode ganhar mais token, mais airdrops, mais giveaways, mais benefício. Parabéns, ficou muito legal também a ideia. Ó, vai ter que implementar tudo, hein, Lamec? Vai ter que fazer tudo. Tá gravado lá, ó. O nosso não tem um cronograma igual o deles, já quando vieram algumas ideias aqui. Bom, meu nome é Natália, sou da BCD Travel, Meetings and Events. A gente teve ideias aqui na mesa também, linkando com o que nós tivemos hoje de manhã no conteúdo, que foi um exemplo da Carol Gaetti, que falou do programa de fidelidade. Então, a comunidade hoje já existe, né, da Lagev, com todas as comunidades que tem lá dentro, de eventos, aviação, hotelaria, enfim. Então, no real life, nós já temos isso, é só passar para o mundo virtual. E nós propusemos aqui, pensamos, por exemplo, do programa que lançou agora da Cor, lá para o Meeting Planner. Em vez de acumular os pontos só no programa deles, fazer isso virar uma NTF, e já ir acumulando os pontos dentro para trocar aqui no evento. Então, vou dar um exemplo bobo. Se o evento fosse numa sexta-feira, eu sou de Campinas, eu quisesse uma hospedagem aqui no Pullman, eu acumularia os pontos, e aí já no próximo evento do ano que vem, como eu já peguei 200 pontos hoje, os próximos eventos que eu for, eu vou ter um totem em algum lugar para eu conseguir escanear lá a minha carteira, e aí eu acumulo no próximo LAMEC, por exemplo, pode ser um saving para a empresa que eu trabalho, eu não pagar hospedagem, né, na Cor, por exemplo, aqui no Pullman, para o evento. Então, são algumas ideias que a gente pensou em linkar com o conteúdo que nós tivemos de manhã. Eu achei muito legal o cross, né, que criou, né? Você tem o patrocinador, o venue, o público do evento, todo mundo ligado por um token. Isso é muito legal, você liberar benefícios para o holder do NFT no lugar que ele está indo participar do evento. Pode ser experiência dentro do venue ou fora também, porque você pode trabalhar com Convention Bureau, por exemplo, e o cara ter uma aula de tênis, o cara ter um chocolate especial lá na Chocolate do Ju, criar esse tipo de coisa que vai agregar mais valor ao ingresso que o cara comprou. O Rock in Rio está fazendo isso muito bem. Bom, a gente pensou por duas óticas aqui. A ótica do patrocinador, né, que a gente está hoje no stand como Resorts Brasil, com 8 resorts patrocinando o LAMEC. E pensamos um pouco na ótica do usuário, que nós dois nos sentimos muito leigos ainda nesse tema. E como patrocinador, a gente acredita que a gente poderia tentar, para o ano que vem, ter algum NFT que, caso o cliente, né, passe em todos os resorts que estão patrocinando o evento, ele tem algum benefício com isso, ou uma diária, ou um desconto no evento que ele vai fechar, ou alguma assessoria especial para o evento dele, enfim, algo que ele consiga converter em benefício para uso. E como usuário, a gente acha que também seria interessante, sendo um evento que vai explorar o tema do NFT, orientar quem está aqui. Porque eu, por exemplo, eu não conhecia nem os nomes das carteiras para baixar, para fazer. Então, para mim, seria interessante. Poxa, como que eu coleto essa NFT? Como que eu guardo? O que eu faço com isso? Então, algum stand, alguma pessoa que possa me capacitar como pessoa física para começar a tangibilizar um pouco o uso disso também na minha pessoa. Então, workshop hands-on mesmo, assim, né? Abrir exato, a carteira. A gente estava falando, né, Vô, de fazer isso aí. Lá no Fórum Eventos foram 53 pessoas abriram carteiras novas e receberam o NFT. Vamos fazer o ano que vem no LAMEC, a gente faz uma dessa, bem prático, assim. Exato. Adorei. Isso aí. É difícil entender.
Eu tenho um monte, se vocês quiserem eu listo agora. Estou com cada lixo na carteira. E a gente pensou um pouco também, olhando um pouco por esse lado de como começar, né, o arroz com feijão mesmo, como que a gente começa esse processo, até para os planejadores de evento, para os fornecedores, enfim. Porque existe um mito nosso, poxa, NFT, tecnologia, metaverso é caro, não vou fazer. Então, como a gente desmistifica isso também para quem está promovendo o evento? Então, para nós, patrocinadores, eu não faço ideia de quanto custa. E a Vanessa me falou, pô, não é caro, dá para fazer de uma forma tranquila. Mas quais são as ferramentas? Então, eu acho que capacitar tanto o usuário como também quem quer fazer uma ação nesse sentido, né, nesse novo mundo. Acho que é isso. Esse é o pensamento, tá certinho. Obrigado, parabéns pela participação. E esse negócio de quebrar a primeira barreira de achar que é caro, você foi no ponto, assim, porque todo mundo ficou com essa impressão, mas a realidade é que um negócio bem feitinho, assim, dá para sair de graça. De graça. Agora, a questão que ela colocou bem, que os outros não falaram, é de capacitar as pessoas, né? Os usuários e os parceiros que vocês têm em eventos. Porque a dúvida é total, né? É total de todos. Então, essa parte dela foi muito bem pontuada. Quem vai falar? Bom, pensamos aqui, tivemos várias ideias, aí, mas algumas coisas já foram antecipadas. Então, pensando na inscrição do evento, né, na venda de ticket, a gente pensou numa arte de um desenhista convidado, com temas de acordo com as palestras que vão acontecer no evento. E aí, vender tanto a inscrição, o Ticket Pass normal, quanto vender esses especiais com essa arte do desenhista vinculado aí aos temas. Tá? E aí, depois, no pós-evento, além do certificado, como você apresentou, a gente também ter certificados especiais com artes daquela facilitação gráfica de cada palestra, e aí exclusivos. E aí as pessoas, tanto no convite aqui, né, do Ticket Pass, as pessoas depois, tendo esse NFT, podem utilizar em descontos ou inscrições grátis em próximas edições, ou também em grupos exclusivos, e aí falaram de mentoria, ou, de repente, um happy hour, ou um jantar exclusivo com alguns convidados especiais, né? E a mesma lógica para o certificado. Então, quem participou de uma edição poderia utilizar esses mesmos benefícios numa próxima edição. Eu adorei a ideia da tokenização, da facilitação gráfica. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem já participou de uma sessão em evento com um facilitador gráfico assim e achou legal? O cara era bom. Quem consegue ver alguma que participou? Não existe. Talvez uma foto no seu camera roll que você vai achar lá. Imagina se depois do evento você recebesse na sua carteira um NFT. Você tem todas? Na foto, tirou foto. Imagina, o participante vai embora do evento e no dia seguinte cai na carteira dele. Pum, a sessão da facilitação gráfica. Demais, adorei a ideia. Aí, perdeu. Se estivesse na carteira digital, ia ficar lá para sempre. Os stands darem também, né? Os patrocinadores de cada stand também dá sua NFT. E eu acho que o que facilitaria até para a compreensão é fazer um mapa mental. Que eu estou perdido, por exemplo, porque é muita informação, mas elas são todas ligadas, entendeu? Então, só para entender, isso aqui liga com isso, que isso pode ligar com aquele outro, que gera isso, enfim. Mas eu estou entendendo devagarzinho. Não temos pressa, sabe que todo mundo que entrar nessa história agora ainda é early adopter. E olha o exemplo que o Sérgio deu. Ele tinha no celular que perdeu. O NFT ele vai perder. Né? Pronto? Colegas, quem vai falar? A gente não pensou em nada, para falar a verdade aqui. A gente ficou falando de evento, um monte de coisa aqui. Não, acho que tem exemplos... Pois é, você sabe que esse foi um dos assuntos que surgiu aqui, que a gente estava falando. Como a gente juntar SG com FNT. Mas tem muitos casos legais, viu? Eu acho que dá para engajar, principalmente na questão de engajamento das pessoas, acho que sim. Mas a gente teve duas ideias aqui, brincando, eu falei que nada, a gente falou muito de evento aqui, mas tem duas ideias. Tem o exemplo do Junca, tem o exemplo do Sérgio aqui, que são vários exemplos que ele trouxe, né? A gente pensou no marketplace da Lagev, que a gente pudesse levar esse universo... A Lagev tem um WhatsApp hoje, mas... tirar isso do WhatsApp e levar isso para o marketplace, né?
dentro de um metaverso, fazer esse tipo de trabalho. E complementando com a ideia que o nosso companheiro falou ali, a ideia é você, por exemplo, a grande dificuldade de você fazer os participantes passarem em todos os estandes dos expositores aqui é muito grande. Então, a ideia era assim, era a criação de um quebra-cabeça de NFT. Ou seja, são pequenos NFTs que formariam um grande quebra-cabeça se você passasse por todos os estandes e tal, assim por diante. Muito legal. Esse é um Uau. conceito que se chama arte derivativa. Muito legal. Você pode criar uma arte para só quem participa de todas as visitas vai ter o quadro completo. E aí, se você pega com essa ideia aqui, traz um artista famoso para escrever, você fez uma coisa incrível. Acabaram as mesas? E acabou o tempo também. Exato, que aí você cria o mercado secundário. E aí, imagina agora assim, uma marca como a HSM criar um negócio desse. E dizer que quem completar todos os fragmentos vai ter o ingresso para o ano que vem, ou um encontro com o speaker principal. Então, aí que você começa a associar valor ao token. Agregar valor, gente, principia para você entender o teu público. Porque se vocês olharem, tudo que vocês falaram foi agregar valor para o participante e manter ele junto de você. Né? Que pode ser essas ótimas ideias que vocês tiveram, podem ser quaisquer outras. Né? Agora, se não entender bem o público, você não vai saber quais são esses itens de valor que você tem. E vamos falar, sua associação, que tem gente da associação aqui que falou aqui, não só dela, mas tem outras também. Quando você está fazendo um calendário de eventos, um determinado evento pode caber essa técnica e o outro não. Né? Então, a gente tem que realmente fazer a seleção de casos direitinho. Algo mais, meu amigo? Acho que é isso. Estouramos o tempo, ela fica brava comigo. Não fica brava comigo, não, hein? Tem essa coisa... É para parar de gravar? Não, peraí. É assim, tem pessoas que são muito mais icônicas, né? Então, vou chegar para falar com o Sérgio. Ai, não, Sérgio... O Sérgio é super humano, ele pode vir conversar nessa com a gente. Tem mais academia assim, brasileira, né? Assim, depende de um dos NFTs, de ter essa possibilidade de falar ou com o Sérgio ou com alguém que é da academia para poder trocar essa ideia, de repente, né? Só para aproximar a Elza, enfim. Acho interessante, de repente, pensar essas figuras. Bora fazer, bora fazer. Gente, uma salva de palmas para a professora Vanessa, por favor. Valeu. Até a próxima, a gente se vê por aí. Até mais. Uai, ele. Palma para ele também, uai. Ele é que é o principal. Gente, muito obrigada. Oi? Não, já bateram para mim. Obrigada, gente, pela presença. Espero que a gente tenha conseguido colaborar um pouquinho. É pouco tempo, mas pelo menos com uma sementinha aí, tá? Ótima semana para vocês. You knew that he would bring you home.